Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, mais uma vez nos reunimos para estudarmos o Evangelho de Jesus, né? Vamos dar início cantando, né? A canção foi feita para o nosso mentor, Ricardo, Cláudio, por favor. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai de irmãos, olhai por nós, nós seguimos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, abre seu amor, é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, vitalidade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 oh. Obrigada aos meninos aí. Vamos fazer uma página de abertura. Foi aberta ao acaso. É daquela coleçãozinha, né? O Fonte Viva, a mensagem é de Emmanuel e recebida pelo nosso querido Chico. Capítulo 34, guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Disse Paulo, né? Para Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e os fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lhe de imediato a categoria de intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado,
toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Bom, essa página aqui, ela nos alerta, né, para que tenhamos cuidado com as nossas palavras e com as nossas interpretações, né? Diz que a gente tem, né, 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Porque muitas das vezes nós nos deixamos levar pela nossa interpretação, por aquilo que somos ou por como estamos. Às vezes nós não estamos bem. Então, tudo que a gente enxerga no outro, né, a gente enxerga mal, a gente faz julgamentos errôneos daquela pessoa, né, e às vezes é uma excelente pessoa, mas o mal, né, está nos nossos olhos. Nós é que estamos interpretando de uma maneira errada. Então, vamos ter aqui, ele fala aqui no guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quer dizer, às vezes tem pessoas que têm ranço, tem pessoas difíceis, e aí a gente tem que tomar muito cuidado de não ser assim e de não se deixar influenciar por pessoas assim. Porque às vezes a gente está num astral maravilhoso, tem pessoas que chegam do nosso lado, se a gente não for vigilante, a gente vai ficar do mesmo jeito. E aí vai começar a repetir aquelas mesmas coisas ruins que aquela pessoa está repetindo. E principalmente os julgamentos. Então fica aí, né, o alerta, a mensagem desta noite para refletirmos. Então vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual de nossa casa, e a toda a sua falange de trabalhadores que nos auxiliem nesta noite. Que possamos receber tudo aquilo que precisamos, aquilo que viemos buscar, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas com certeza a espiritualidade amiga sabe das nossas necessidades. Então, que possamos receber todas essas bênçãos, esses fluidos benéficos que são transmitidos a nós desde o momento que entramos aqui. Pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados ali na caixinha, de irmãozinhos encarnados que estão doentes, que estão tristes, que estão passando por dificuldades financeiras, que estão angustiados, depressivos, né? Nomes que foram colocados ali, mesmo aqueles nomes que não foram colocados ali, se pensarmos neles com intenção, com certeza eles serão, né, atendidos na medida da necessidade, né, e merecimento de cada um. Pedimos pelos irmãozinhos desencarnados, porque muitos ainda se encontram numa situação angustiante, que as nossas preces possam auxiliar a esses irmãos. Pedimos por aqueles que vieram aqui, foram trazidos para participar também do estudo desta noite. Irmãozinhos desencarnados e, quem sabe, irmãozinhos queridos, amigos, familiares, que vieram aqui, tiveram a permissão e talvez estejam do nosso lado, né, vibrando positivamente para nós. Pedimos, Germano querido, pelo nosso querido irmão Giovan, que vai fazer o uso da palavra, que ele possa ser inspirado e traga tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Pedimos, enfim, Senhor, por todos aqueles que estiverem precisando da Tua paz, do Teu auxílio, principalmente os nossos irmãos que estão em guerra. Vibremos pela paz, para que eles possam resistir a essas influências tão terríveis, né? Mas que estão programadas para passar e com certeza
serem resolvidos. E assim, então, agradecidos, porque tudo que receberemos nessa noite, só coisas boas, né? Agradecidos por tudo que estamos recebendo e que vamos receber, pedimos a permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Giovana, falei para caramba, né? Como sempre. Boa noite, é com você. Irmãos. Bom, tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez? Seja Andréia, muito bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa casa, tá? E o que você precisar, estamos aqui. Bom, nós escolhemos o tema como será o amanhã, né? Quantas vezes nos perguntamos isso? Mas antes da gente começar, eu vou pegar um gancho na nossa página de abertura. A Rosa estava falando e eu me lembrei, nós participamos de um evento e tinha lá uma mensagem de uma pessoa que escreveu: muito se fala em curso de oratória. Muitos lugares oferecem o curso de oratória, mas ninguém fala em curso de escutatória. E aí, na palavra dele, ele fala: eu já pensei em montar um curso, mas acho que não ia ter público. Por isso, desisti da proposta. E é uma realidade. A gente gosta de falar, mas a gente tem que aprender a ouvir. Porque o exercício da escutatória, como diz o nosso irmão, é um exercício de caridade. É um exercício de amor. Então, a gente tem que se preocupar menos em oratória, e por isso nós temos 2 ouvidos e só temos uma boca. Se a gente fosse para ser mais pelo oratório, teríamos 2 bocas e um ouvido. Mas é o contrário, né? Então, Deus colocou 2 ouvidos, mas a gente ainda não se prestou a se dedicar à escutatória. Bom, e aí eu estava pensando lá no nosso coisa, me lembrei desse samba de enredo, tem 45 anos, né? Da Escola de Samba União da Ilha do Governador. E o samba diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas será que o nosso destino será como Deus quiser? Ou será aquilo que nós vamos construir hoje? Ou aquilo que nós construímos? Estamos ainda construindo, né? Então, muitas vezes, a gente se coloca nessa condição, né? Seja o que Deus quiser. Não, Deus vai nos proporcionar aquilo que nós plantarmos. Por isso que a gente aprende, mas a gente escuta, mas ainda temos dificuldade. O plantio é livre. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Nada, como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer o que eu quiser. Agora, se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. A colheita é obrigatória, o plantio é livre. Eu faço o que eu quiser da minha vida. E muitas vezes a gente encontra irmãos que é mais por desconhecimento, né, para a gente não usar o termo ignorância, que parece que é uma palavra pejorativa, fala assim: olha, eu não me preocupo muito em ajudar os outros, porque eu já tenho meus problemas, mas também não atrapalha ninguém. Mas a gente, tudo bem, já é um adianto. Só de não atrapalhar já não é tão ruim. Mas a gente tem que se preocupar em fazer o bem. Quando nós estamos em aflição, a gente não quer um ombro amigo, uma mão estendida, um abraço, um acolhimento? Por que a gente não vai se dispor a fazer também aqueles que estão precisando? Então, muitos irmãos ainda têm essa consciência equivocada, mas Deus é tão generoso e tão bom que Ele não tem pressa. Ele nos espera respeitando a nossa liberdade de escolha. Um dia vai chegar que esses companheiros também vão despertar, que não basta só não fazer o mal. Fazer o bem também é importante, também é necessário. E aí, quando a gente pensa, né, como será o amanhã, a gente pensa na vida futura. E o Espiritismo deixa muito claro, né, que o Espiritismo deixa de ser um simples artigo de fé, né? Mera hipótese, torna-se uma realidade, que os fatos demonstram, porque são testemunhas oculares que descrevem as suas faces em todas as suas peripécias. E a gente vai pensar assim: bom, nós somos espíritas e exercitamos a fé raciocinada. Ok.
Aí vamos imaginar as pessoas que ainda não acreditam muito. O Chico escreveu em torno de 500 obras, desinteressado. Mas pode ter sido coisa da cabeça dele, alguns vão dizer, né? E aí, eu estava me recordando, tem N obras, tem muitas coisas que nos trazem, mas eu me lembrei de um livro que virou filme, que é A Minha Vida na Outra Vida. Um fato real, vivenciado por uma americana que morava no interior dos Estados Unidos, lá no lugarejo, e em determinado momento da vida, ela começou a ter visões da sua vida passada. A tal ponto que começou a gerar uma perturbação para ela, um desequilíbrio emocional. E ela sabia o nome dela na vida passada, o endereço dela na vida passada, ela sabia o nome dos filhos dela na vida passada, morando nos Estados Unidos, só que a família dela passada era da Irlanda. E aí ela pesquisou, o lugar existia, a rua existia, ela estava tão desesperada que ela pegou e foi para lá. E chegou lá e encontrou os filhos dela vivos ainda, já idosos, né, porque entre o desencarne, a reencarnação dela e ela virar a fase adulta dela, e ela conseguiu encontrar os filhos, a visão que ela tinha do lugar, ela chegou lá e era aquilo, era o lugar dela. Então, são fatos que não foram escritos por escritores ou por médios, vamos dizer assim, para aqueles que são incrédulos, que têm dificuldade ainda de aceitar. A gente tem várias passagens assim, de pessoas que, ela vivendo nos Estados Unidos, ela teve as imagens da sua vida anterior, que foi em outro país, e quando ela foi lá, todos aqueles nomes, o nome, o sobrenome dela, o endereço, a rua, ela tinha tudo, em visão que ela teve lá nos Estados Unidos. Então, esses são fatos incontroversos. Não tem como eu desacreditar nisso. Porque essa pessoa viveu isso. E isso virou livro e depois virou filme. Tamanha importância para o nosso despertamento. Para aqueles que ainda não acreditam. Então não foi psicografia, não. Ela vivenciou um turbilhão na vida dela, porque ela passou ela não era espírita, ela não tinha conhecimento de nada disso, virou um turbilhão a vida dela, um caos familiar, inclusive, porque as pessoas acham lá o que é loucura, e no final ela teve a certeza de que não era visão, não era loucura da cabeça dela, ela estava tendo contato com o seu passado. Então, como diz aqui, são testemunhas oculares que descrevem, são fatos comprovados. Tem muitas, se a gente for pesquisar, esse é só um exemplo. Então, a ideia, o Evangelho nos traz, né, que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona uma inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências para a nossa evolução moral. Porque muda o ponto de vista sobre como a gente encara a vida terrena. Né? Para quem se coloca na vida espiritual, na fé de que a gente vai continuar, né, a vida na Terra passa a ser uma simples passagem, uma estada rápida, né, breve, num país ingrato. É lógico, a gente não quer voltar, né? Lá é muito melhor, mas a gente está acomodado aqui, né? Deixa aqui que tá bom, né? Porque, embora nós já tenhamos um pouco algumas ideias, né, de como funciona a vida espiritual, mas a gente ainda tem medo do que nos espera. Por quê? Porque se nós fôssemos por um Chico Xavier, a gente vai assim, estou tranquilo. Se bem que, olha, o Chico, quando o avião ia cair, ele fez vergonha, né? Socorro, eu vou morrer, mas morra com dignidade, disse lá o guia espiritual. Então, se o Chico, coitado, com a evolução que ele tinha, um sujeito que viveu a vida pela caridade, passou por esse medo, né? Imagina nós. Então, nós temos medo do que nos espera, porque nós sabemos das nossas imperfeições. Se nós já tivéssemos alcançado uma condição de espírito perfeito, ou de espírito bem adiantado,
que exercitasse mais o amor e praticamente nada do nosso egoísmo, dos nossos defeitos, a gente já está tranquilo, meu lugar está garantido. Então a gente sabe que aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem, nós passamos aqui por muitas dificuldades, mas a gente ainda não quer voltar, mas é inevitável, né? E a gente já sabe disso, a gente já tem essa consciência. E aí, pelo simples fato de duvidar da vida futura, aqueles que não acreditam, o que acontece? Ele dirige os seus pensamentos e as suas energias só para as coisas da terra. E aí não há nada mais precioso do que o seu patrimônio. Só que um dia ele vai despertar na pátria espiritual e vai ver que nada daquilo que ele se agarrou tanto está junto dele. Então, todos nós, queiramos ou não, acreditem ou não, vamos despertar na pátria espiritual. Então, aqueles que não acreditam, a gente não precisa se preocupar em convencê-los, não. Deus vai mostrar para eles mais cedo ou mais tarde, quando eles voltar para casa, porque aqui não é nossa casa. Deus vai mostrar para eles que ninguém estava enganando, não. Ele não quis acreditar, é um direito dele, mas ele vai se despertar na pátria espiritual. E aí, nós tivemos aqui na nossa reunião mediúnica, eu estava me recordando, um irmão que desencarnou em 2019, mas não sabia da sua condição, porque muito provavelmente ele era um desses que não acreditava na vida após a morte. E ele se sentia vivo, porque é assim que nós vamos nos sentir. Vivos olhando para o nosso corpo, porque o nosso perispírito, ele vai moldar, ele é moldado no formato do nosso corpo, então ele se identifica com as suas virtudes, com os seus defeitos, com a sua imagem, só que às vezes não se deu a oportunidade ou não quis aceitar a informação e achava que morreu, acabou. E aí ele continua vivo. Só que ele está num lugar diferente. Alguma coisa está esquisita para ele. Então, até ele ter a oportunidade de aceitar a informação e enxergar que a nossa vida não é aqui. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos que estamos por um momento encarnados. Mas nós somos espíritos que somos da erraticidade, não somos daqui. E aí ele fala, quem canaliza as energias só para as coisas da Terra, né, um engano, uma decepção, uma ambição que foi insatisfeita, uma injustiça que seja, entre aspas, vítima, né, um orgulho, uma vaidade ferida, o que acontece? Transforma a vida numa eterna angústia, né, numa tortura todos os dias. Por quê? Porque eu só enxergo a minha vida material. E aí eu canalizo as minhas energias para aquilo que é material. E a gente sempre fala, não é que a gente não tenha que ter apego, gostar das nossas coisas materiais. Não, a gente conquista com sacrifício e também não há nada de errado ter uma vida confortável, ter uma casa confortável, ter lazer, ter coisas materiais, não tem nada de errado. O errado é a gente colocar aquilo como prioridade na nossa vida. As coisas materiais não podem ser o objetivo da minha vida. Porque no momento que eu boto como objetivo da minha vida as coisas materiais, eu estou esquecendo as coisas de Deus. Eu estou esquecendo o lado espiritual. E é para lá que eu vou voltar. Não adianta eu conquistar toda a riqueza do mundo. Eu não vou levar nada de riqueza. A riqueza que a gente vai levar é do coração. São as boas obras. É se tornar um espírito bom. As pessoas vão sentir falta não do nosso patrimônio, do nosso dinheiro, vão sentir falta, o que a gente deve construir para que as pessoas sintam falta, daquela pessoa que faz o bem, daquela pessoa que emana o amor, daquela pessoa que acolhe. É isso que a gente vai levar, porque os que deixam o patrimônio, primeiro que já deixa a guerra, porque já começa a disputa, a harmonia acabou. Ele desencarna achando que vai levar o patrimônio, já vai se decepcionar que não vai levar. Vai despertar lá sem nada material. E os que ficarem vão ficar disputando ali o patrimônio milionário que ele construiu, achando que era tudo dele, quando na verdade não era.
Então, a gente tem que ter esse cuidado, para que a gente não valorize mais do que o necessário as coisas materiais, que não são nossas. Ah, mas eu adoro, mas tenho certeza que quando eu desencarnar, vai ficar aí. E se a família não gostar tanto quanto nós, vai ficar jogado, empoeirado, vira lixo, apodrece, vai para o lixo. Porque a gente... eu tenho uma coisa engraçada, que o meu pai não tinha muito apego às coisas materiais, mas ele tinha uma bolsinha com arlinha e agulha. Nossa Senhora, tinha um ciúme daquela bolsinha com a linha, pegava para fazer um remendo lá, um negócio, ele ficava lá, marcando durinho. Tinha um carinha que era os carretézinhos de linha com as agulhas. Então, a gente não pode canalizar as coisas materiais como importante. A gente gosta, a gente tem prazer de algumas coisas, mas não pode ser a razão do nosso viver. E aí, o que o Espiritismo nos traz, né? Que a vida no planeta Terra não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra de Deus. E aí a gente continua, né? Nos mostra a solidariedade que une, que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos, numa fraternidade universal. Somos solidários. Acabei de falar o exemplo da nossa companheira que teve uma encarnação na Irlanda e reencarnou nos Estados Unidos. Longe pra caramba. Mas por quê? Porque nós somos uma família universal. Nós não somos do Brasil, do Rio de Janeiro. Nós somos filhos de Deus. E dependendo da necessidade, a gente volta para o Brasil, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a Irlanda, a gente vai para qualquer lugar que Deus nos coloque para a gente continuar e que seja necessária para a nossa evolução. Por isso, nós somos uma família universal. Estamos todos interligados. Por isso é que a gente aprende o perdão. O perdão é importante, perdão, porque o que hoje eu posso não gostar pode ter sido alguma pessoa que eu sou muito caro, que eu tenho muita gratidão, e que por algum motivo tivemos alguma desavença e às vezes não é nem nada tão grave. Beleza. Aí uma das coisas, a gente quer ser feliz, né? Quer saber como será o amanhã, de preferência muito feliz. E aí vem Jesus nos ensinar, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz entregue ao ministro da Justiça e não seja metido em prisão. E digo-vos que não sairá de lá enquanto não pagar o último centil, o último centavo. Né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, só para a gente finalizar, quando Jesus nos traz a ideia da reconciliação, o mais rápido possível, né, não é para apaziguar a discórdia mundana. Não é isso. É porque, quando nós desperdiçamos essa oportunidade, nós podemos desencarnar antes ou ele desencarnar antes. E vai ficar uma diferença para ser acertada. Então, por isso Jesus falava isso. Reconcilia logo, enquanto dá tempo. Não é para você ser bonzinho, viver o mundo foi bonzinho, não. É muito mais do que isso. É o futuro que nos aguarda e depende de nós exercitar nossa humildade. O que muitas vezes é difícil. E ele fala, para não perpetuar aquela discórdia, né? E ele fala, não sairá da prisão enquanto não houver pago completamente a ser ajustado com a justiça de Deus. E a prisão, sabe onde é a nossa prisão? É aqui, nós estamos presos num corpo. E a gente aprende que o maior cárcere que o espírito sofre é o corpo, e a gente não quer ir embora, né? A gente quer ficar aqui, está ruim, mas eu não quero desencarnar. Mas a maior prisão do espírito é o corpo. O espírito desencarnado não precisa tomar banho, não precisa comer, não precisa ir ao banheiro, não precisa pagar conta, não precisa ser escravo do trabalho, não fica com febre, não fica doente, ele pode levar a doença dele, vai ser tratado e vai ser curado. Então é muito melhor, a gente ainda não quer ir para lá, mas deixa aqui com todas as dificuldades. Mas
a vida lá é muito melhor do que aqui. É porque a gente está acomodado, né? Nós somos acomodados. E aí, uma outra coisa que traz também reflexão, né, já que estamos falando do nosso futuro, muitas vezes a gente pensa, ou alguém pensa, né? Morreu o inimigo, graças a Deus, esse não vai incomodar mais ninguém. Medo engano, né? Muito engano, né? Porque a morte não nos livra dos nossos adversários, dos nossos inimigos. E muitas vezes, né, o espírito alimenta aquele ódio e vai perseguir, vai ter um processo obsessivo depois que ele está desencarnado. E a gente vê, às vezes, tivemos uma experiência numa reunião mediúnica, que o espírito falou, não adianta, ela agora é mulher, mas era homem. Está pensando que está passando batido, que eu não sei quem é? Eu sei sim, estou aqui, me fez mal. Então, a gente vivencia experiências que eles falam. Não adianta trocar de homem para mulher, porque o espírito não tem sexo. Hoje é homem, amanhã é mulher, e assim por diante. Dependendo, volta mulher, volta homem, e é um processo de evolução. Então, quando a gente deixa de se reconciliar com o nosso adversário enquanto dá tempo, como Jesus ensinou, a gente acaba, às vezes, levando para uma próxima existência um processo obsessivo que era desnecessário. Talvez se nós, naquele momento, tivesse um pouco de humildade, de pedir desculpa, de procurar aquela pessoa, de acertar aquela desavença, as coisas não teriam ficado assim. Então, o provérbio que fala morto animal, morto veneno, está errado. A cobra, matou a cobra, aquela cobra de verdade não tem mais, o veneno, ela não vai picar mais ninguém. Só que esse provérbio só serve para o animal de verdade, o animal vivo. Porque ligado ao espírito, morto o animal não morre o veneno, porque nós vamos levar as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos. Se alimentamos ódio, vamos carregar esse ódio. Se alimentamos amor, vamos carregar o amor. Nós vamos levar exatamente o que nós somos. Ninguém vai virar anjo porque desencarnou. Então a gente não se iluda nem com quem já foi, nem quando a gente voltar. Ah, não vou voltar ótimo. Não vai não, vai voltar com você. Se você hoje acha que já está ótimo, então você vai voltar ótimo. Agora, se você ainda acha que tem que melhorar alguma coisa ou muita coisa, é assim que a gente vai voltar. E aí alguns falam assim, né? Ah, eu nunca perdoarei ele. Esse negócio que ele fez comigo é imperdoável. Estamos trazendo para nós a nossa própria condenação. Né? Por quê? A gente sempre pede na nossa oração que Deus nos perdoe nossos erros. Ah, Deus é bom, vai perdoar meus erros. E por que eu não posso perdoar o erro do outro? A gente sabe que não é fácil perdoar. Porque às vezes fica mágoa, fica um ressentimento, mas é um exercício diário, gente. Se nós todos os dias, quando aquela situação, aquela pessoa nos vier à mente, ou aquele fato nos vier à mente, a gente exercitar o perdão, vai chegar um momento que quando vier aquela lembrança, ela não vai nos apertar o coração, ela não vai nos deixar angustiado, vai ser um fato que aconteceu e que nós superamos. Então, esse é o perdão. É quando o momento em que aquele momento, aquela situação que a gente vivenciou desagradável, nos vem a lembrança e não nos traz raiva, não nos traz mágoa, é só mais uma lembrança. E a gente consegue. Consegue, não é fácil, mas a gente consegue. Agora, se eu, ao invés de lutar contra isso, porque é uma imperfeição nossa, a gente não aceitar o perdão, não perdoar, não compreender o erro do outro, é uma falha nossa também. Nós não estamos certos. Porque a gente pede perdão a Deus, por que a gente não vai perdoar em hipótese nenhuma? Então, quando a gente consegue perdoar de verdade, nós andamos um pouquinho para frente nessa caminhada de progresso moral. Então, quem ganha somos nós. Porque alimentar o ódio faz mal, e isso é científico, faz mal para o nosso corpo físico também. Não faz mal só para a mente, não.
Muitas vezes, a ciência fala que a gente desencadeia doenças porque alimentamos ódio no nosso coração. Então, nós estamos nos envenenando porque ainda não aceitamos, não lutamos contra a imperfeição que é não perdoar. Então, é um exercício? É, mas é um exercício que a gente tem que fazer. É importante. E aí, a gente traz, quem sabe, se nós refletíssemos mais detalhadamente, né, não reconheceríamos que fomos nós o agressor, ou nós que praticamos a primeira ofensa, né? Ou não fomos nós que atiramos a primeira pedra. Será que nós agimos com moderação? Será que nós não ofendemos? Então, muitas vezes, e a gente, por isso que o Chico falou botar água na boca, às vezes é melhor, bota água na boca para não falar, mas não é para engolir e aí ter mais fôlego para falar, não. Para estar com a garganta lubrificada, não. Porque as palavras marcam, as palavras ficam marcadas no coração daqueles que recebeu. E quando a gente fala sem pensar, fala num momento de desequilíbrio, a gente pode até pedir perdão, mas aquela marca fica no coração de quem a gente falou. Então, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de ver pessoas ou familiares ou amigos que estavam lá, às vezes, confraternizando ou num momento lá tranquilo, daqui a pouco começa uma discussão, começa a não concordar, e aquilo vai se avolumando, vira um ódio, às vezes até agressão, e aí rachou. Aí você vai perguntar, puxa vida, vocês eram tão amigos, vocês da família, o que aconteceu? Olha, vou te falar sinceramente, nem sei. Não sabe. Por que não sabe? Porque às vezes são coisas tão fúteis que a gente alimenta a discórdia, que ganha uma proporção e depois fica muito mais difícil. Então, saber calar já é uma virtude. É muito difícil, mas é uma virtude. Muito embora a gente às vezes fica calado, mas por dentro está com ódio. Mas já está calado? Graças a Deus. Já consegui melhorar um pouquinho. Vai chegar o momento que nós vamos ser igual a Jesus. Podia ofender Jesus, ele não ficava com ódio, porque ele compreendia a nossa imperfeição. Ainda não está no nosso momento, mas se nós conseguirmos ser ofendido e se manter calado, já é um grande avanço diante das limitações que nós ainda temos. E aí, né, já que nós estamos falando de, às vezes, uma ação, um comportamento que nós fazemos que desencadeia toda uma situação complicada, né, tem uma lenda antiga, no outro dia o palestrante falou isso aqui. Foi eu. Foi a Rosa. Tu gostou do burro? Não, já sabia dessa história, mas é interessante porque uma coisa pequena, como que vai desencadear uma desgraça. Então, a lenda antiga, né, que havia um burro que estava amarrado na árvore lá na fazenda. Veio o demônio e soltou o burro. O burro foi aonde? Entrou lá na horta dos camponeses vizinhos, comeu tudo. O que a mulher do camponês fez? Matou o burro. E o dono do burro viu que o animal estava morto, matou a mulher do camponês. Aí, ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta, matou o dono do burro. Os filhos do fazendeiro encontrou o pai morto. Queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, matou os filhos do fazendeiro. E aí perguntaram para o diabo, o que você fez? Só soltei o burro. Não, ele... Eu não fiz nada. Ele falou, só soltei o burro. Por quê? As pessoas que agiram a sua condição de não ser compreensiva com aquilo que aconteceu, foram desencadeando, todo o comportamento virou uma tragédia. E foi só o burro que foi lá, um animal que sentiu fome e comeu. Bastava, amarrava o burro, chamava o dono do burro, ou botava o burro para fora, não teria acontecido. Isso é uma história, mas isso acontece no dia a dia. Não pense que é uma história. É uma história que tem muitas verdades. Então, é como a gente estava falando na mensagem. Às vezes, do nada, a gente tem comportamentos
que desencadeiam um verdadeiro turbilhão na nossa vida. Se nós conseguíssemos controlar naquele primeiro momento, as coisas não teriam desencadeado para esse lado. Então, a responsabilidade nossa quando o burro entrar no nosso pasto, né? Não vamos fazer nada nem com o burro, nem com o dono do burro. Então, é a compreensão. Se houvesse um pouco de compreensão, é um animal que, pelo jeito, está com fome, tá ótimo, estragou isso aqui, pega, prende ele, ou bota ele para fora e acabou o problema. Então, assim é na nossa vida. Muitas vezes, nós agimos não pela razão, mas pela emoção, e aí acabamos fazendo lá igual a tragédia do burro. Bom, aí a gente quer a felicidade. Como será o amanhã, né? A gente quer o amanhã com a felicidade. Só que Jesus já falou, a felicidade não é desse mundo. E aí, muitas vezes, a gente escuta, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem de todas as posições sociais. E aí o Evangelho fala, né, que nem a riqueza, nem o poder, nem a florida juventude, nem essas três virtudes juntas são capazes de garantir a felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito. O meu pai era muito sábio e eu achava que eu era que sabia mais do que ele. E às vezes a gente reclamava, meu pai falava assim para mim, tá bom, meu filho, eu nasci nu e já estou vestido, tá ótimo. E eu não me conformava com aquilo, né? Jovem, achava que era absurdo e hoje eu vejo que ele era o sábio, o burro era eu. Que achava que as coisas não deviam ser assim, queria o mundo do meu jeito. Então, se nós conseguirmos olhar para a nossa vida e falar assim, tem gente muito pior do que eu, tem gente numa situação muito pior do que a nossa. Então, eu tenho que agradecer a Deus se eu tenho pouco, mas eu ainda tenho. A minha casa é humilde, mas é uma casa. Me acolhe. Então, o nosso problema, muitas vezes, é que a gente enxerga a grandeza, a riqueza, a facilidade ou o poder, enfim, as facilidades das coisas materiais que algumas pessoas adquiriram. Só que isso não é sinônimo de felicidade, porque tem outros problemas. A gente costuma falar, o rico não tem problema de pagar a conta, ele paga as contas com facilidade, mas tem outros problemas que a gente não tem. E talvez os dele, às vezes, sejam muito pior do que o nosso. Então, a felicidade não é desse mundo, mas a felicidade é um estado de espírito. Quando nós acordamos e agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estar indo para o trabalho, eu estou cansado, puxa vida, mas graças a Deus, eu tenho um trabalho, vou para o trabalho. A gente agradecer pelo pouco ou pelo muito. É sempre uma misericórdia de Deus de ter uma comida, de ter luz, de ter água na nossa casa, para fazer a comida, para fazer a nossa higiene. Então, isso são coisas básicas, mas isso é muito básico, é básico, mas isso é importante. E a gente passa, como a gente tem isso aí à nossa disposição, a gente não valoriza. Então, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E nós ainda temos dificuldade de enxergar isso na nossa vida. Eu não posso canalizar as minhas energias para as coisas materiais apenas. A gente tem pessoas que nos amam, a gente tem a família que caminha conosco, a gente tem muitas coisas boas, mas a gente só enxerga a coisa ruim. A gente só foca naquilo que incomoda. E isso nos traz a infelicidade. E aí, lá na introdução do Evangelho, né, ele fala que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vamos ver que o Evangelho, né, tem 160 anos, por aí, e parece que foi escrito hoje. Por quê? Porque está dentro da razão. Jesus nos falou há 2023 anos, parece que ele está falando para a nossa realidade de hoje. Então, a gente deve exercitar a fé, a confiança em Deus.
com a certeza de que nós não estamos sozinhos, principalmente nos momentos mais difíceis. Ao invés da gente se lamentar, reclamar e ficar revoltado, vamos pedir a Deus, a espiritualidade, que nos dê força para suportar aquele momento difícil, porque nós é que criamos a barreira impedindo que o socorro venha, o socorro espiritual. Porque quando a gente entra numa vibração de ódio, de revolta, de inconformismo, nós estamos criando uma atmosfera que está criando um obstáculo para que os benfeitores venham até nós. É que eles fazem, ficam de longe, pedindo a misericórdia de Deus que a gente possa melhorar a vibração e que eles possam chegar e estar junto de nós. Então, nós é que precisamos exercitar a nossa fé. Nós é que precisamos ter essa certeza de que Deus não abandona a gente nunca. Não, quem fala que Deus me abandonou, mentira. Você que abandonou Deus. No momento que você fala, Deus me abandonou, você que está dando as costas para Ele. Não é Ele que está te dando as costas. Deus está sempre com as mãos estendidas para nos acolher. E aí, a gente precisa, né, concentrar os nossos esforços no ser e não no ter. Né? Ter gratidão e reconhecimento das pessoas que nos fazem bem, das coisas que nos trazem prazer, que nos fazem felizes, que nos proporcionam bem-estar, poucas ou muitas, mas todos nós temos pessoas em que nós devemos gratidão. Temos pessoas que nos amam, que caminham conosco, que oram a Deus por nós, que estão do nosso lado. Essas pessoas são muito mais importantes do que as coisas materiais. Só que às vezes a gente se perde na correria do mundo e esquece de agradecer, esquece de referenciar uma pessoa que é importante na nossa vida. E aí a vida passa, e a vida passa muito rápido. Mas a gente pensar, a pandemia, nós fechamos a casa em 2020. Estamos em 2023. Parece que foi ontem. Estava todo mundo apavorado com a pandemia. Já se passaram aí 3 anos e meio. Então a vida passa muito rápido. A gente deve olhar para as pessoas. A gente deve agradecer a Deus, ter gratidão pelo que nós temos, pela oportunidade de cada dia. Né? Então, com isso, as inúmeras coisas boas que acontecem frequentemente conosco serão muito mais importantes do que aquelas poucas que nos incomodam. Só que, normalmente, nós fazemos o quê? O que nos incomoda é que a gente fica marretando ali, nos incomoda. E esquece de olhar tantas coisas boas que estão ao nosso redor. De pessoas que nos amam e que estão ali conosco. E a gente fica martelando alimentando aquele sofrimento, aquela angústia, esquecendo de tantas coisas boas. Né? Então, hoje, nós estamos construindo o que nós vamos colher amanhã. E aí a gente pergunta, né? Como será o amanhã? Depende de cada um de nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Agradeço a Deus também. Nós é que agradecemos aí. E realmente fica aí a reflexão, né? Como será esse amanhã? Depende de nós. Vamos passar, meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né? Que Deus esteja no lar de cada um de vocês.